A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, 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 é o Deus de Israel. E orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a bênção de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, pedindo a proteção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó sobre todas as nossas famílias. Oramos, clamamos, pedimos a Deus o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a um Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que nós oramos e clamamos e pedimos a Deus todos os dias em oração, clamor, petições. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Conforme a palavra de Deus nos ensina, que tudo aquilo que nós pedirmos em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus ouvirá do céu. Por isso que nós oramos, por isso que nós pedimos para receber, batemos na porta para que a porta venha a ser aberta e buscamos em Deus, porque diz a palavra de Deus que aqueles que buscarem acharão. Precisamos buscar a presença de Deus, o milagre de Deus, todos os dias. Orai sem cessar. Amados, a necessidade de orar, a necessidade de buscar em Deus é algo real, verdadeiro e preciso. Todos os dias devemos buscar em Deus o milagre, as proteções, os livramentos de Deus nesta vida, porque somos totalmente dependentes de Deus, tanto no ir como no vir, no dormir como no acordar, dependemos de Deus, porque quantas e quantas pessoas estão dormindo, mas não estão conseguindo acordar. Quantas pessoas estão indo a algum lugar e não estão conseguindo voltar para a sua casa? Quantas pessoas que foram para um hospital e não voltaram para a sua casa? Quantas pessoas foram em um passeio, em um lazer e não voltaram para a sua casa? Quantas pessoas foram no lugar de divertimento e não conseguiram voltar para a sua casa? Aqui nós vemos a necessidade de pedir para Deus a proteção e os livramentos de Deus, de todos os problemas climáticos, de todos os problemas naturais. Quantas pessoas morrendo através de acidentes no trânsito, pessoas morrendo com doenças, pessoas sendo assassinadas. Nós vemos quantos tipos de situações que impedem pessoas de voltarem para a sua casa. E aí muitas pessoas têm a coragem ou a ousadia de dizer que não precisam de Deus. Quantas pessoas abandonaram a Deus? Quando você abandona a Deus, você está dizendo que não precisa dele. E nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Enquanto estivermos neste mundo, nós precisamos de Deus todos os dias.
Por isso que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Estar em constante oração e clamor com Deus de Israel. Por isso que nós oramos. E não oramos apenas por nós. Oramos um pelos outros, família por família, irmão por irmão. Oramos pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém, pela paz na Ucrânia, pela paz em todos os países da terra que estão vivendo em guerra, conflitos. Quantos países precisando da paz do Senhor Jesus Cristo? Quantas famílias precisando da paz do Senhor Jesus Cristo? Quantas igrejas precisam da paz do Senhor Jesus Cristo? Hoje nós vemos nações religiosas que não vivem em paz. É um tentando derrubar o outro, um tentando ser maior que o outro, um tentando ser mais perfeito do que o outro, ou mais santo do que o outro, ou mais poderoso do que o outro. Assim, muitas igrejas vivem desta forma. Muitos vivem desta forma. Dizem ser do Senhor Jesus Cristo, mas as suas escolhas, as suas estratégias, os seus métodos, as suas doutrinas mostram ao contrário. Muitos envolvidos na idolatria, outros envolvidos no ocultismo, outros envolvidos na superstição mística através de amuletos. O envolvimento com as práticas deste mundo, o envolvimento com as práticas condenadas por Deus, é algo real e verdadeiro em muitas nações religiosas citadas cristãs. Hoje nós vemos muitos trocando o evangelho do Senhor Jesus Cristo pelo evangelho dos ídolos, das imagens, das esculturas. Outros trocando pelo evangelho da superstição. A superstição mística através de amuletos, e outros envolvidos em práticas que nasceram no ocultismo. Os irmãos amados que escutam as minhas pregações e orações já devem ter visto em várias denominações religiosas coisas que eu falo nas minhas pregações. E o pior de tudo, amados irmãos, é mesmo você sabendo, e se você chegar ao seu líder da sua denominação religiosa e falar alguma destas coisas, muitos deles não vão reconhecer que estão errados, muitos deles vão te chamar de endemoniado, desigrejado, desviado, rebelde, não aceita ser liderado, porque infelizmente muitos já estão dominados pelo espírito deste mundo, pelo espírito do anticristo, e não querem aceitar, não querem parar com as suas práticas, que irão impedir muitas vidas de entrarem no reino de Deus, porque no livro de Apocalipse diz que ficarão de fora, e ali vai citar vários tipos de pessoas: idólatras, mentirosos, feiticeiros, imorais, pessoas que não querem um compromisso verdadeiro com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que não querem um compromisso verdadeiro com a sã doutrina de Deus, do Senhor Jesus Cristo, porque em João 3,16 diz que Deus enviou Jesus a este mundo para trazer à luz
que quer dizer a verdade, mostrar os erros, mostrar a mentira, luz, para que nós possamos ver, glória a Deus, aleluia, o brilho do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos irão preferir as trevas, porque as suas obras são más. É preciso ler a Bíblia nos mostra, nos diz aquilo que está acontecendo, o porquê está acontecendo, o porquê muitas pessoas não querem largar a idolatria, o porquê muitas pessoas não querem largar a superstição mística através de amuletos, o porquê muitas pessoas não querem largar as práticas das trevas, porque as suas obras são más, caminhos de trevas. E assim nós vemos, amados irmãos, em muitas denominações religiosas, muitas até que começaram na santidade, buscando a Deus, e com o andar do tempo, andaram aderindo várias práticas e ensinamentos duvidosos. Nós vemos muitos tratando Jesus como um Deus menor, como um Deus insignificante, aonde nós vemos muitos e muitos ali estão mais envolvidos nas doutrinas, nos ensinamentos da antiga aliança do que da nova aliança, rejeitando a nova aliança do Senhor Jesus Cristo, aliança feita na cruz do Calvário. Amados, não estou dizendo que a antiga aliança não teve o seu valor, teve sim. Não estou dizendo que as leis dos profetas não teve o seu valor, teve sim. Mas para que Deus enviou Jesus Cristo? Para que Jesus, em Mateus 28, 18, disse: vão por toda a parte da terra e ensine aos meus ensinamentos, mandamentos, e aqueles que crerem, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus poderia ter dito: vão e ensine as leis de Moisés, Abraão. Jesus poderia ter dito para eles ensinar as leis dos profetas, as leis de Moisés e Abraão. Mas Jesus disse: vão e ensine aos meus ensinamentos. Amados, nós temos que entender como igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos que crer no Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem: eu creio em Jesus. Mas muitos desmerecem o poder do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Eu e o Pai somos um só. Crer que Jesus é um Deus forte e todo-poderoso. Mateus 28, 18. E no livro de Isaías, profeta Isaías diz: nasceu o menino. E ele será maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte. Não um Deus fraco. Em Mateus diz: todo-poderoso. Glória a Deus, aleluia. Amados, a necessidade de crer em Deus e crer no Senhor Jesus Cristo. Muitos falam em Jesus, muitos dizem que Jesus é o único Senhor e Mestre, mas buscam para si vários mestres,
Muitos dizem que Jesus é seu único e suficiente Salvador, mas se não guardarem tal dia, não serão salvos. Se não pagarem isso para Deus, serão ladrão. Se não observar tais alimentos e comê-los, serão impuros. Se não vestirem tais roupas, serão impuros. Dizem que Jesus é o único Salvador, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, mas tem um monte de regras e costumes da antiga aliança para seguir. Como se dissesse assim: se a graça não me salvar, a lei me salva. Ficam entre a lei e entre a graça. Não sabem o que querem. Muitas nações religiosas não sabem se creem de todo o seu coração na graça do Senhor Jesus Cristo. Chamam Jesus de um Deus suficiente, mas tratam ele como insuficiente e menor. Na teoria falam uma coisa, mas na prática vivem outra. Que Deus tenha misericórdia de nós, pecadores, falhos, errantes, e precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Dizem que creem em Jesus, mas estão envolvidos na idolatria, prática condenada por Deus e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Envolvidos na prática do ocultismo, práticas como círculo, correntes, sessões, descarregos, fogueiras, corpo fechado, práticas de amuletos, que relembram práticas de feitiçarias da antiga aliança, aonde a pessoa colocava, aonde falsas profetisas colocavam pulseiras enfeitiçadas para controlar vidas. E hoje tantas e tantas pessoas com pulseiras encantadas, enfeitiçadas ou ungidas, chamado por muitos lobos disfarçados em peles de ovelhas. Se esqueceram que devemos adorar a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito e verdade. Espírito, verdade. Deus opera no mundo espiritual, realizando milagres no mundo natural. Entenderam? Deus opera milagres no mundo espiritual, sendo visível no mundo natural. Oramos em nome de Jesus e repreendemos os demônios. E pessoas naturalmente são visíveis, vendo a sua libertação. Pessoas cegas, oramos e elas enxergam. Visivelmente vemos no mundo natural a cura. Mas muitos, infelizmente, querem que Deus opere no mundo natural, vendo no mundo natural. Deus é espírito e verdade. É através da oração, no crer em Deus, no buscar em Deus. Oramos crendo. Jesus disse: em meu nome vocês irão expulsar os demônios e porão a mão nos enfermos e os curarão. Amados, muitos talvez irão escutar a minha pregação, irão simplesmente cuidar. Quantas vezes eu falei uma palavra errada no português, ou gaguejei, ou falei qualquer coisa errada, irão tentar achar: esse pastor falou isto, tropicou ou trupicou em alguma palavra, tropeçou em alguma palavra.
Porque tem pessoas que não querem receber de Deus a verdade e precisam desqualificar pessoas. Quantos profetas de Deus, por não serem pessoas letradas, estudadas, de falarem um português perfeito, foram desqualificados em várias denominações religiosas? Quantas pessoas, por não terem um grande estudo, foram atirados a escanteio, quer dizer, colocado de canto, quer dizer o quê? Impedidas de falar na igreja, porque você não pode, você vai errar palavras, vai falar feio, vai mostrar que a nossa igreja é uma igreja de analfabetos, de pessoas não estudadas, porque a sociedade um tempo atrás chamava a igreja do Senhor Jesus Cristo de uma igreja de analfabetos, de ignorantes, de pessoas, digamos, não tão inteligentes. E hoje nós vemos tantas e tantas pessoas estudadas, letradas, estudiosas, que falam bonito, palavras bonitas e vazias, sem a unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Hoje líderes dizem quem podem ser usados por Deus. Você pode, porque você estudou, você é letrado, você fala bonito, você não erra as palavras, você pode. Você não pode. Você não tem estudo, você erra algumas palavras, você não fala perfeitamente o português, você não pode ser usado por Deus. Por que a igreja decaiu tanto nos séculos? Por quê? Porque hoje, em vez de pessoas serem usadas por Deus, pessoas são usadas pela sua denominação religiosa em ensinar e falar aquilo que o seu líder quer. O que você vai pregar hoje, pastor? O que você vai entregar hoje? Muitos poderão dizer, eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Não, você tem que falar aquilo que nós queremos que você fale. Hoje, em muitos lugares, se você não falar aquilo que o líder quer, você não terá oportunidade nesta denominação religiosa. Muitos não querem mais que o pregador ou a pregadora venha falar aquilo que Deus quer, mas aquilo que a liderança da denominação religiosa quer. Vivemos neste tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus continue abençoando as famílias, curando os enfermos, libertando os cativos. Que Deus continue prosperando, salvando, libertando, transformando vidas. Que Deus abençoe a todos que estão orando uns pelos outros, família por família, todos que estão se inscrevendo no canal, compartilhando estas pregações com irmãos, amigos, grupos, todos que estão deixando um joinha, porque assim o YouTube está reconhecendo que as pessoas estão gostando e mais pessoas terão acesso a esta palavra. Se você realmente gostou desta palavra e concorda com ela, compartilhe com mais pessoas. Deixe a sua curtida, o seu joinha na pregação. Esta é uma forma de dizer que você realmente gostou ou aprova esta palavra. Se você não gostou e não aprova, não compartilhe com ninguém. Só compartilhem se você realmente está sendo abençoado
por esta palavra, transformado por esta palavra, renovado por esta palavra. Palavra de Deus, não palavra do homem. Que Deus venha crescer e nós venhamos diminuir. Por que que muitas nações não estão sendo mais usadas por Deus? Porque eles querem só crescer, e Deus diminuir. E a Bíblia diz ao contrário, que nós venhamos diminuir e Deus venha crescer em nós, quando nós deixamos espaço para Deus nos usar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus abençoe este domingo, este mês, que venha ser o mês de milagres de Deus, da bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor, e não se esqueçam de orar sem cessar uns pelos outros, orar pelo Brasil, pelas nações, orar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sempre, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, todos os dias orai sem cessar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,